A Bíblia diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz para conseguir enganar as pessoas. E é isso que ele tem feito com os pentecostais, em vários aspectos. Mas vou falar somente das línguas estranhas neste vídeo. Então venha ver comigo como foi que o diabo enganou os pentecostais e descubra toda a verdade sobre as línguas estranhas. Para nós entendermos como o diabo enganou as pessoas, devemos primeiro saber como seria a forma correta de se agir perante tal situação, para assim conseguir ver o engano. Concernente às línguas, a Bíblia diz o seguinte: que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Aqui a Bíblia afirma que as línguas devem ser ditas na igreja em um culto não mais de 3 vezes. Ou seja, se mais de 3 pessoas falarem em línguas estranhas, já está errado. E ainda diz que deve ser falado com um intérprete para que possa edificar os irmãos. E Paulo acrescenta mais dizendo que se não tiver interpretação, deve ficar calado na igreja. Mas é isso que vemos nos dias de hoje. Mas vocês não falam uma língua A língua estranha. É. A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes. Quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Veja o que esse homem afirmou aqui. Devemos colocar os pontos nos is. No dia de Pentecostes, a Bíblia não afirma que foram ditas línguas dos anjos, pois a Bíblia mostra que os homens entendiam as línguas das suas terras natais, mesmo os estrangeiros, ou seja, eram línguas humanas, como podemos ver na Escritura. E em Jerusalém estava habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua em que somos nascidos? Então podemos entender que eram línguas faladas em idiomas humanos. Mas isso quer dizer que não existe língua dos anjos? É claro que existe, pois a Bíblia faz referência a isso em 1 Coríntios 13, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então quer dizer que existe sim uma língua dos anjos. Por exemplo, a pessoa está falando algo, Agora E o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. A Bíblia nos ensina que esse ensinamento dado pelos pentecostais não está correto. Nós não devemos sair por aí falando qualquer coisa e afirmar que só Deus pode entender, pois assim seríamos chamados de loucos. E com razão, como mostra o apóstolo Paulo: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Então, o que devemos ter em conta sobre essa questão das línguas é o seguinte: primeiro, as línguas sem uma interpretação não deve ser considerada, e a pessoa que falou em língua deve ficar calada e falar com Deus somente, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? E quantas línguas dentro da igreja? Paulo finaliza dizendo: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas se você acha que o que lemos não é verdade, ou não é bem assim, então tente me explicar isso aqui. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa bom, acho que deu para entender nada. Que Deus queria falar com a tal pessoa. Isso pode edificar alguma pessoa? Eu acredito que não. Então vamos agora recapitular e explicar de uma melhor maneira o que são as línguas estranhas e para que servem. O que são? As línguas estranhas, como o nome diz, são línguas estranhas para a pessoa que estiver falando no momento. Ou seja, o termo estranho se refere à pessoa ungida no momento, o que quer dizer que a pessoa vai estar falando uma língua que ela mesma desconhece.
conhece numa outra linguagem é uma língua estranha para aquela pessoa. Digamos, por exemplo, que tenha um culto se pregando em português e de repente alguém se levanta e começa a falar em mandarim, que é a língua da China. Neste caso, a pessoa não sabe falar mandarim e muito provavelmente os outros da igreja também não. Então, se tiver alguém dentro da congregação que fala mandarim, poderá interpretar, e se for de Deus, será tratado como uma profecia. Mas se ninguém souber falar mandarim, Deus ainda assim pode ungir alguém para interpretar, porque Deus conhece todas as línguas. Agora, falando da língua dos anjos, não devemos esquecer que os demônios também são anjos. Caídos? Sim, mas anjos. Então, se existem línguas dos anjos, claro que os demônios também podem falar essa língua. Então, se ninguém estiver interpretando a sua língua dos anjos, como vamos saber que não é um demônio falando? Você consegue nos garantir que a sua língua é a língua verdadeira dos anjos? Não consegue, né? Para que servem? As línguas servem para a edificação da igreja, para Deus passar uma mensagem para alguém ou até mesmo para profecia, mas tudo isso fica nulo se ninguém entender. Então, se por exemplo na igreja um irmão corre perigo de ser assaltado no caminho para casa, Deus pode usar uma pessoa para falar em línguas estranhas, e quando vier a interpretação se dirá, por exemplo, cuidado, diga a meu filho para não ir por aquele caminho, senão ele poderá encontrar bandido, e aquilo edificará o irmão que seria assaltado. Então, se você fala em língua, veja se aquilo é realmente de Deus ou se não está sendo usado por demônio disfarçado. Não seja enganado, faça tudo de acordo com a Bíblia e Deus te abençoará. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Que Deus te abençoe.